Olá, boa tarde, 18 horas e 13 minutos e voltamos aqui novamente para mais um episódio desse projeto de Deus na minha vida, projeto 1803, onde nós vamos estar lendo o nosso manual de vida, a nossa palavra de Deus. O meu, talvez não dê para ver, mas esse aqui é meu. Esse tem o meu nome escrito aqui. Então esse é o meu manual de vida. E eu pretendo segui-lo para ter um bom funcionamento. Amém? Então, projeto 1803, 18 horas e 13 minutos. E é um prazer estar aqui com vocês a serviço do Senhor Jesus. Vamos lá, a palavra de Deus fala conosco no Salmo 18, do versículo 1 ao 3, que diz: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. E quem não quer, né? Eu falei isso semana passada, e quem não quer ficar livre dos seus inimigos? Mas quem consegue fugir do dia mau? Quem consegue fugir todos os dias da sua vida, dos seus inimigos? Eu acho que até hoje ninguém conseguiu essa façanha, né? Mas Deus nos dá direção, porque isso aqui é um manual de vida. E Ele nos dá a direção de como resistir ao dia mau, resistir ao inimigo das nossas vidas. Porque o diabo ele não é inimigo de Deus, ele é servo de Deus. Mas ele é nosso inimigo. E o propósito dele é que a gente vá para o inferno com ele. Porque se eu ratear, se eu errar, se eu sair da presença de Deus, o diabo vai fazer de tudo para me levar para o inferno. Enquanto eu estiver na presença de Deus, a minha vida no altar, a minha salvação está garantida. E eu vou para o gozo do meu Senhor. Mas se algum dia eu desistir da minha salvação e o diabo conseguir me levar para o inferno, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas é tudo que ele quer. E ele acorda todos os dias querendo a minha alma e a sua alma. Porque ele quer um dia poder falar: ó Deus, lembra aquele que falava de ti, que dizia que era teu servo? Agora está aqui comigo, ardendo no fogo do inferno. E é para sempre, senhores, senhoras, meninos, meninas, irmãos, amigos, amigas. É para sempre. E eu não quero isso para vocês. Eu fiz muita força para ir pro inferno, sabia? Eu pensei inúmeras vezes em me matar. Eu já fiz cada loucura na estrada, cada curva, na chuva, que eu dizia para mim mesmo: não, agora eu não vou fazer. E não era eu que era bom de braço. Eu achava na época, mas nunca foi. Sempre foi a mão de Deus fazendo aquela curva e dizendo: é mais uma que tu me deve. E glória a Deus, eu devo a Ele toda a minha vida, todos os dias da minha vida, todas as libertações que Ele me deu. Porque Ele queria e Ele já sabia, Ele já estava vendo. Eu aqui, hoje, nesse dia, trazendo essa palavra para vocês. Falando do manual de vida que Paulo deixou para nós lá no livro de Efésios. Se alguém quiser acompanhar, nós vamos ler sobre Efésios 6. E a palavra de Deus ela vai ser muito, muito direcionada nesse momento, para que a gente possa resistir no dia mal, né? Ela está aqui para nos mostrar como resistirmos no dia mal. Então em Efésios 6, no versículo 10, fala: a armadura espiritual dos cristãos. No demais, porque é o último capítulo desta carta, então ele está finalizando a carta para os Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo já sabia. E existem mais inúmeras versões e palavras que falam quão astuto o diabo é. E ele veio somente para roubar, matar e destruir. E ele quer roubar a minha vida. Ele quer matar o meu propósito e destruir com o que Deus tem para mim. Só que ele está amarrado, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Deus já me libertou das mãos dele. Eu preciso continuar firme. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui, firme, na presença do Senhor, cumprindo com o propósito que ele tem para mim. Eu não quero ser nada. Eu não quero ser ninguém. Eu não quero ser uma estrelinha da internet. Não, porque a única estrela que brilha aqui é a palavra de Deus. A única estrela que importa de brilhar é o Senhor Jesus. É Deus e a sua palavra. E é para isso que eu estou aqui. Para me manter firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eu preciso dizer para vocês que o teu inimigo não é aquele vizinho que você diz que te persegue, não é aquele colega de trabalho que você não se dá bem, não é aquele colega de escola que você não consegue se dar bem, não é o teu professor, não é o teu chefe, não é o teu funcionário, não é tua mãe, teu pai, teu parente. Por mais que o teu parente te persiga, por mais que a pessoa minta sobre você, que te engane, tenta te enganar até a justiça para te prejudicar. Não é ele o teu inimigo, não é ela o teu inimigo. Os teus inimigos são os principados e as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais do mal que estão reinando, porque o mundo jaz no maligno. Então esse mundo é deles. Na verdade, eles têm ação. Todo o mundo, tudo é de Deus. E tudo que os demônios fazem aqui tem permissão de Deus. Tanto que, se você não está firme na palavra, eles têm permissão de agir na sua vida. Se você está, o sangue de Jesus já te cobriu. E eles não têm permissão. Se você for pesquisar, inúmeros bruxos que eram de religiões, de trabalhos, que faziam os trabalhos, largaram essa profissão que eles tinham, porque um dia foram fazer um trabalho contra um cristão, contra um servo de Deus. E os demônios disseram, contra esses aí a gente não pode. Contra esses aí a gente não pode tocar. Eu vi uma história de um bruxo lá do Rio, que ele se preparou durante 6 meses. Você imagina, durante 6 meses ele disse que passou fome, porque ele ficava no meio do mato se preparando, tomando sangue de galinha preta e tudo mais que era feito. E quando ele chegou, no dia preparado, 6 meses, com todo o trabalho feito, ele começou a invocar as entidades. E elas não vinham. Daqui a pouco veio uma e disse, você tá vendo aquela casinha lá na ponta do morro? Lá tem uma crente de joelho dobrado. E enquanto ela estiver de joelho dobrado, a gente não consegue fazer nada. E foi nesse dia que ele decidiu largar essa vida e buscar a Deus. Porque se uma crente de joelho dobrado tinha muito mais poder do que todas as entidades que ele ficou se preparando durante 6 meses. Então, um mundo espiritual é real. É muito real. Muito. O diabo, ele é nosso inimigo. E ele quer. Ele tem ciladas, porque senão não estava escrito aqui no versículo 11.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se não fosse verdade, não estaria escrito, porque aqui é a verdade. Então nós temos que estar firmes para resistir às ciladas do inimigo e vencer os dias maus, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E é por isso que eu luto, para me manter firme. Porque eu confesso para vocês que não é fácil. Mas é a melhor escolha. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está uma arma ativa nossa, que é a espada. Dentro desta armadura, a única arma ativa é a espada. E a espada é a palavra de Deus. Então essa aqui é a nossa espada. Eu não saio mais desarmado na rua. Eu estou sempre com a minha espada. Esta aqui normalmente está em casa, porque como eu já falei, essa aqui é o meu xodó. Ela é cheia de rabiscos e marcações. Foi essa Bíblia de talvez de antes, mas eu comprei em 2018, né, no ano da minha conversão, 2017, 18. E eu li ela toda e eu rabisquei praticamente ela toda. E essa é a minha espada, meu xodó. Minha esposa maravilhosa pegou ela um dia e mandou reformar para mim, trocou a capa, botou essa capa maravilhosa de couro com o meu nome, com uma contracapa maravilhosa, e porque ela já estava se deteriorando, tanto que esta aqui é a contracapa original, tá meio rasgadinha e tal. O livro de Filemão estava querendo fugir da Bíblia, mas agora já está colado novamente. E essa aqui é a minha espada. Mas no meu carro sempre tem uma espada também. E lá também tem uma espada com o meu nome. Porque aonde quer que eu vá, se alguém precisar de uma palavra, eu tenho que estar com a espada pronta. Porque é para isso que eu estou aqui, para isso que eu vivo hoje. Que é para falar de Jesus, falar do que Ele fez na minha vida, falar da salvação, falar da mudança, falar de transformação. Porque se não fosse o Senhor, eu não sei nem se eu estaria vivo aqui para contar qualquer tipo de história. Porque eu era um bom contador de história. Eu gostava de me gabar de muita coisa errada que eu fazia. De ser maconheiro, de ser bêbado, né? De ser um menino levado aí que saía com muitas mulheres. Eu gostava de me gabar disso. E hoje, a única vantagem que eu tenho é o Espírito Santo de Deus, que é a maior vantagem de todas. Porque Ele me livra no dia mau das astutas ciladas do diabo. Ele me livra. Essa palavra aqui é justamente para isso. Para nos mostrar que a oração, ela nos mantém de pé. Aqui, no versículo 18, e não foi porque eu quis, mas esse número 18 ele é muito forte, né? Ele fala: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A nossa oração, ela nos mantém em pé
no dia mal, ela nos mantém livre das ciladas do inimigo. Talvez as ciladas do inimigo sejam muitas, mas o que importa é que nós vamos vencer com Jesus. É promessa dele. Ele não nos prometeu paz e prosperidade uma vida inteira. Vai ter os dias de luta, vai ter os dias difíceis. Vai ter os leões para nós derrubarmos. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Ele só disse: seja forte e corajoso, que eu estarei contigo. Então nós estamos aqui, lendo essa palavra maravilhosa de Deus, orientando-nos que nós devemos nos revestir. Né? Estais, pois, firmes, o 14, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então nós precisamos ser verdadeiros e justos e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar em paz e é a paz que o mundo, Deus, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então vai ter dardos inflamados do maligno, dardos de fogo contra a nossa vida. Mas com o escudo da fé, nós vamos apagar todos esses dardos. E tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então isso aqui é a nossa espada. E a salvação é o nosso capacete, que nos mantém vivo a eternidade inteira com Jesus, para adorá-lo. Né? 19. Desculpa, vou ler o 18 de novo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplicas, por mim e por todos os santos, e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Essa oração, eu peço que vocês façam ela por mim. Esta aqui. Né? Orando em todo o tempo. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu peço isso em nome de Jesus. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E é para isso que eu estou aqui. Para fazer notório o mistério do Evangelho de Jesus. Para que fique claro o quão bom é servir a Deus e o quão importante é estar na sua presença e fazer a sua vontade. Porque Deus é maravilhoso. E nós temos essa palavra maravilhosa para servirmos a Ele, para fazer a sua vontade, para cumprir com o que Ele tem para nós. Porque se nós voltarmos um pouquinho, é muito forte esse livro de Efésios, ele é muito forte. Eu amo demais essa carta aos Efésios. Eu já li ela algumas vezes e ela sempre fala muito, 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 muito ao meu coração. Eu tenho alguns livros preferidos na Bíblia. Tiago é um deles. Até creio que logo faremos um compilado sobre o livro de Tiago para colocar aqui na internet. Mas esse livro de Efésios também é um dos meus preferidos. E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 12 mais 1,
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede da separação que estava, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E lá no 19 diz assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Todos nós não precisamos mais ser judeus, hebreus, nós já somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E essa palavra é para todos vocês que estão aí ouvindo. Você só precisa tomar a decisão que eu tomei, de largar a vida velha, de morrer para mim mesmo e viver para Jesus. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E essa palavra, ela vai continuar me fortalecendo todos os dias. Porque a palavra de Deus, ela é fortaleza na minha vida. Como dizem no Salmo 18. Ele é a minha fortaleza, meu alto refúgio. Em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então é esta palavra aqui. É esta palavra aqui. É este livro maravilhoso. É esse manual de vida que nos mantém com fé e livre das ciladas do inimigo. Eu não sei o que ler. Eu me converti agora, comprei a Bíblia ontem. Leio o provérbio do dia. Hoje, dia 24. É um ensinamento fabuloso. No primeiro versículo do provérbio 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejeis estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, é com sabedoria que se edifica a casa. E é com o entendimento da sabedoria que ela se estabelece. E eu estou aqui buscando cada vez mais entendimento da sabedoria de Deus, até para que eu possa, assim como disse no versículo, poder falar dos mistérios da palavra de Deus e deixar bem mais tangível, mais palpável para quem quiser ouvir essa palavra maravilhosa que Deus deixou para nós nessa carta de Gálatas. E assim eu peço a todos que, se possível, orem por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja um fim de semana maravilhoso para todos. Semana que vem estarei aqui, 18h03, trazendo mais uma palavra de Deus para o coração de vocês. Forte abraço. Deus abençoe.